E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack. E no vídeo de hoje continuaremos com a nossa aula sobre filtros. Eu adquiri recentemente o último filtro que faltou mostrar no canal, embora eu tenha comentado sobre ele. Eu vou mostrar, mas como eu adquiri recentemente, as condições climáticas aqui ainda não foram favoráveis para eu realmente fazer um teste prático desse filtro, para mostrar fotos minhas. Então eu vou usar algumas fotos de banco de imagem de exemplo para vocês entenderem o que eu quero falar com isso. E eu vou preparar um ensaio fotográfico aqui para eu poder realmente sair a campo, testar ele, fazer fotos e explicando melhor. Mas só para vocês entenderem, a gente deixar bem completinho então a aula de filtro. Eu falei sobre o filtro UV já na primeira aula, que é esse filtro que eu tenho aqui, ó, que ele é usado mais como uma proteção para lente, porque ele não afeta muito o resultado final da sua imagem. Recentemente eu peguei um UV também para mim a 50mm, só que esse aqui, ó, então analisar aqui a embalagem, ó, do filtro UV. Esse não é de vidro, ele é de cristal, porque ele é mais resistente. Se você olhar aqui, tá vendo que essa imagem tem uma diferença com o filtro UV e sem o filtro UV. Mas na realidade ele não gera esse aspecto, enfim, como vocês estão vendo aqui na foto, ele é mais uma proteção para a lente mesmo, mas ele tem uma função. Como ele filtra os raios ultravioletas, então eu já falei que o nosso espectro cromático, as luzes do espectro visível, vai do vermelho ao violeta, então as que estão abaixo do vermelho, as ondas mais longas, infravermelhas, e as que estão acima do violeta, as ultravioletas, né, que são as mais curtas, que vão vibrando numa frequência maior e mais quente, né? Aí ele bloqueia então os raios UV. Quando você olha o céu e ele está muito esbranquiçado, aquele branco do céu na realidade é o efeito da luz ultravioleta. Então esse filtro, embora, ó, como vocês podem ver até quando eu passo aqui na frente, ele não gere uma diferença gritante. E a diferença da milimetragem de diâmetro aqui da 49 para 58 milímetros, né? Por isso que você tem que usar um anel adaptador ou comprar, né, o filtro com a milimetragem da lente que eu já ensinei, né? Então aquele céu muito esbranquiçado é luz ultravioleta. Então se você usar esse filtro aqui na sua lente, você tem uma chance de dar uma quebrada naquele branco do céu e tudo mais. Porém, para tirar foto do céu, para ele ficar azulzinho, eu já comentei com vocês que é melhor então a gente utilizar já o filtro polarizador. Por isso que então ele não tem uma grande diferença, ele é usado mais como uma proteção para lente. Em vez de estragar uma lente cara, você bateu poeira, por exemplo, a lente 50mm, ela não tem tanto problema porque ela fica para dentro, né? Essa aqui já fica mais para fora, mas pode ficar entrando poeira e tudo mais aqui. E outra, né, ventou na areia, vai riscar, às vezes pó com vento risca a lente, né? Então é bom precaver, você vai riscar o filtro e não vai riscar a lente. Esse aqui é bom ele ser de cristal em vez de vidro, porque ele risca menos. Lembra que um filtro é um vidro que você está colocando na frente da sua lente. Então um filtro sem qualidade, ele pode deixar a sua foto com uma qualidade pior, porque a sua lente tem toda uma tecnologia de polimento, ela é toda polida, bonitinho, daí você vai e joga um pedaço de vidro todo riscado e obviamente ele vai interferir, porque ele está cobrindo a lente, né? Então acho que eu fui claro quanto a isso. Mas o último filtro que faltou mostrar para vocês, então, falei um pouquinho mais do ultravioleta, que eu deixei ele meio de lado da última vez, é o filtro ND, que é o filtro Neutral Density, então densidade neutra, por isso que ele chama ND. Para que serve? Para que a gente utiliza um filtro ND? Ele serve para escurecer a sua lente, escurecer a sua foto. Mas já não tem formas de escurecer uma foto? Obturador, ISO, diafragma e tudo mais? Tem, porém a gente sabe que cada um dos três tem um efeito colateral. E eu vou explicar agora nesse vídeo, para vocês entenderem e ficar mais claro enquanto a moto para de passar no meio do caminho, que é o seguinte: muitas pessoas me perguntam, e aí, como configurar a câmera? Qual a forma correta de configurar a câmera para atingir a fotometria? É mexendo no obturador primeiro, no ISO, no diafragma, enfim, o que eu mexo primeiro na câmera? Então a dica que eu dou é a seguinte: depende da sua intenção. Como configurar corretamente a câmera? Depende da intenção. A câmera tem aqui em cima o disco manual, mas também tem o AV e o TV. O AV prioridade de abertura, em que você pode controlar a abertura e o tempo, ele controla automaticamente, e o TV
é prioridade de tempo, que você vai controlar o tempo de disparo, ou seja, por quanto tempo a luz chega no sensor, mas a abertura ele vai controlar automaticamente, que dá uma facilitada, uma rapidez para você, por exemplo, definir uma linguagem, uma estética. Um você controla, o outro é automático, ou no manual fica full, né? Aí você controla tudo aqui no full manual. Então esses modos AV e TV são importantes. A de Aperture e T de Time nas Nikon, em vez de TV pode ter um SV que é Speed, então tempo ou velocidade, dá na mesma, né? Então pensa bem, efeito colateral de abrir a lente. Nos 3 casos vai entrar mais luz, então a foto vai ficar mais clara. Não é um efeito colateral de abrir a lente, também, mas também é um efeito colateral de aumentar a sensibilidade do filme, o ISO, que antigamente chamava ASA, né, nos filmes de película. Também é um efeito colateral de deixar o obturador mais tempo de obturação. Então quer dizer, a foto mais clara os 3 controlam, mas cada um, como eu falei, tem um efeito colateral específico. A abertura é a profundidade de campo, você vai desfocar mais área conforme você abre a lente. O tempo, quanto mais tempo, mais você vai borrar a sua imagem. Então você pode fazer painting light, mas enfim, né? Aí tem a questão do flash em primeira e segunda cortina, que eu já expliquei também. Do ISO, o efeito colateral é granular, ou seja, velocidade baixa, você congela a foto, isso é uma linguagem. Velocidade alta, você borra. A abertura lente fechada, você foca mais coisas, é uma linguagem. Lente aberta, você desfoca o fundo. Então quer dizer, o mínimo de velocidade congela, o mínimo de abertura foca mais região. Então isso muda a linguagem. Agora o ISO, o mínimo dele não gera nada, ele não gera uma coisa narrativa. Só que o ISO alto ele granula. Então quer dizer, o efeito colateral do ISO não é estético. Você só não pode chegar no limite para não granular. Embora o ISO granulado, uma foto granulada, ela fica feia na colorida. Em preto e branco, dependendo da granulação que você faz no ISO, até gera uma textura interessante. Então o ISO, ele até pode granular um pouco para foto PB, né? Então, mas o que eu quero dizer é que assim, se você vai fazer foto a cores e não quer uma textura para PB, o ISO simplesmente é uma parte técnica para aumentar a acessibilidade do filme. Então ele é o coringa. Eu sempre controlo o ISO no final. E aí, beleza, já que o ISO é no final porque ele não vai mudar a minha estética, a minha linguagem, pelo que eu começo? Pela abertura ou pelo tempo? E é o que eu disse, depende da intenção. O que você quer na foto? Quer focar mais área? Quer desfocar o fundo? Se a sua intenção, a sua prioridade, você tem que estabelecer prioridade. Por isso que tem prioridade de tempo e de abertura aqui em cima. Se a sua prioridade é o fundo desfocado, então primeiro você tem que ajustar a abertura da lente, para ter certeza que vai ter um desfoque no fundo. Se a sua prioridade é não borrar uma foto, então você vai ter que começar pelo tempo. Então quer dizer, você tem que ver o que é mais importante. Obviamente você pode ter o fundo desfocado e não querer borrar a imagem também. Mas se a linguagem da foto, a mensagem principal, a linguagem gira em torno de fundo desfocado, sua prioridade é abertura. O tempo você vai aumentando, diminuindo e balanceando com ISO para controlar se realmente você atingiu lá, não borrou sua foto, enfim, se está parado, se está em movimento. Então você tem que estabelecer prioridade. Se a foto é mais genérica, por exemplo, eu geralmente começo não querendo que a foto borre. Então eu controlo o tempo, a obturação, até ter certeza que eu, a mão livre, sem tripé, eu ponho 1/250, 60 para cima, né? Até ter certeza que eu não vou tremer, não vou borrar. Depois eu começo a trabalhar na linguagem. Primeiro, se eu quiser, uma foto nítida, né, no caso, mas também não deixa de ser uma prioridade. Prioridade não borrar a foto. Depois eu vejo como que eu quero o desfoque do fundo e deixo o fundo da forma que eu quero e a foto não tremida. O terceiro elemento que falta eu jogo pro ISO, contanto que ele não jogue lá em cima. No caso, a 70D ela chega até um ISO mais elevado, então eu deixo ele como coringa. Eu controlo linguagem no obturador, né, na velocidade, no diafragma, que é a abertura. Se vai a foto ser mais borrada, mais nítida, se o fundo vai estar mais desfocado, ele vai estar mais em foco, se eu quero mais ou menos área, então isso é linguagem. Eu uso o ISO como coringa, só para fazer o balanceamento da luz, a fotometria no final, né, para o fotômetro chegar no que eu quero, não zerar, né, o fotômetro, porque é o que eu falei, isso depende da sua intenção, né. Mas enfim, isso daqui é o filtro ND, o Neutral Density. Então eu resolvi fazer um vídeo já falando dele e dessas coisas de como configurar a câmera, porque uma informação puxa a outra, vocês já vão entender. Esse filtro faz eu diminuir pontos de luz, ou seja, stops.
e ele é circular, porque ele é dinâmico, porque eu consigo circular dinâmico, porque ele tem um anel aqui em cima, ó, que eu posso girar. E aqui você vê ele no máximo, ou seja, o mais escuro que ele chega, e aqui o mínimo, o mais claro que ele chega. Então aqui tem uma setinha, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, eu tô no mínimo. Depois eu vou girando no máximo. O que que isso muda? Veja bem, ó, olha lá atrás, tá no mínimo. Eu vou começar a mexer aqui a rodinha e olha como ele vai escurecendo. Até que tem uma hora que parece que ele ficou preto, ó. Se eu colocar aqui na frente da lente, ó, você até enxerga alguma coisa, mas ó, aqui no caso a G9X. Então veja a diferença. A G9X eu mostrei no manual dela que ela tem esse filtro eletrônico, ela tem uma simulação de filtro ND, Neutral Density. Ele chama ND porque a densidade neutra não faz ele alterar muito as cores, ó, o aspecto da imagem. Eu coloquei aqui na frente da G9X, você nem tá percebendo a diferença. Agora se eu tiro, ó, a claridade, então é como se você colocasse um óculos de sol na frente da sua lente. Você acopla ele como você acopla os outros mesmo. Mas qual que é a vantagem de eu usar um filtro ND para baixar a luz, sendo que eu já tenho 3 formas de fazer isso? É só deixar a foto mais rápida, ou disparo, né, o obturador, ou deixar o diafragma, né, a lente mais fechada, ou o ISO menos sensível, jogar o ISO lá para 100, para 50. Sim, mas lembra que eu falei sobre linguagem? Cada uma das 3 tem um efeito colateral. Vamos supor que você tem uma modelo num campo florido, no sol muito claro. Você quer tirar uma foto da modelo, você quer que ela fique focada, mas você quer desfocar o fundo. Se você quer desfocar o fundo, você vai ter que abrir sua lente. Só que se você abre muito a lente para desfocar o fundo, para ficar bonito, já tem muito sol, vai entrar muita luz. Mesmo que você compense os stops na velocidade e no ISO, às vezes não vai ser suficiente, ou enfim, vai dar algum outro efeito colateral de linguagem. Então você pode utilizar isso aqui, que é um filtro ND, ó, que ele vai clarear e escurecer a lente. Clarear não, ele sempre vai começar tirando um ponto, né? Mas ó, ele escurece, depois pode dar uma clareadinha, mas sempre ele vai ficar mais escuro do que a lente original. É igual o polarizador, que já começa tirando entre 1 a 2 stops, entre 1 a 2 pontos de luz. Você quer tirar uma foto de uma cachoeira, a gente já sabe que para a água ficar veludada, ficar bonito, você tem que ter uma exposição mais lenta, tipo 15 segundos, por exemplo. Então, cachoeira no sol, você tá com a câmera no tripé, aí você deixou a exposição em 15 segundos, ou seja, tá muita luz entrando, porque ela tá entrando por muito tempo. Aí você pega e fala, beleza, então eu vou fechar mais a lente. Só que daí a cachoeira fica focada e fica tudo, e você queria o fundo mais desfocado para contrastar a cachoeira, então você já não pode fazer isso. Sobrou só o ISO. Aí você abaixa, não foi suficiente, porque a sua lente não pode fechar muito, para manter o desfoque no fundo, para perder a profundidade de campo. E a exposição tem que ser alta para fazer a água ficar suave. Então não tem mais o que fazer, você chegou no limite do mínimo de luz, então você usa esse filtro. Você quer fazer uma foto da nuvem, mas você não quer aquela nuvem dura, cortada, você quer que a nuvem pareça um algodão, é o mesmo caso da cachoeira. Você vai ter que deixar mais tempo expondo, 60 segundos. Na nuvem você não vai ter o problema da profundidade de campo, porque você não quer focar uma e desfocar a outra, enfim. Você pode até fechar a lente, até melhor, até para garantir que a nuvem vai ser nítida, né? E o ISO, mas você tem 4 vezes mais tempo de exposição do que você tinha anteriormente. Então 2, 4, 8, você tem uma foto 16 vezes mais clara se você pegar a compensação da luz do que a da cachoeira, que já era uma foto mais clara. Então você usa um filtro desse. E eu deixei, enquanto eu falei, alguns efeitos, né, que vocês podem ver com o filtro ND, Neutral Density. Como eu falei, eu peguei ele recente e eu estou dando muita aula na escola e fazendo projeto, ensaio fotográfico de cliente. Então não consegui fazer igual do polarizador, sair para testar, porque eu preciso de uma modelo, condições certas. Então usei essas imagens de banco de imagem, mas eu vou fazer um ensaio legal aqui e fazer um vídeo de atualização mostrando na prática como utilizar o filtro ND de densidade neutra, Neutral Density, que não muda muito o aspecto cromático. Mas pelo menos esse vídeo aqui serve para vocês entenderem o motivo para que ele serve e tudo mais. Esse filtro aqui você paga em média R$56. Esse aqui, que é o V, um bom, você paga uns R$42, um de cristal, né? Um de plástico, de vidro, né? Você paga em média uns 30, enfim, R$30 um de vidro, 50 um de cristal. Para proteger sua lente é melhor você, aí o investimento não é tão mais caro, né? Mas então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje.
Espero que ele tenha sido útil e interessante para a gente entender aqui a questão dos filtros aqui que eu já mostrei para vocês. Tem todos esses filtros aqui que eu expliquei, mais o filtro macro, UV e tudo mais. Então, qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que responderemos a todos. E não deixe de acessar stackad.com.br para conferir todos os nossos treinamentos e cursos profissionais, jogos, orientação de TCC, programação, fotografia, marketing, cinema, design. Temos muitas opções aqui de cursos, tanto online, EAD, né, como presenciais, nas duas formas, nos dois módulos, todos com certificação profissional e tutoria de qualidade. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, aqui eu me despeço e eu fui, tchau, tchau!